5 práticas de bem-estar para acalmar a mente e curar o coração. Há momentos em que tudo parece calmo por fora, mas dentro de nós há um grito mudo. Não um grito de desespero, mas um apelo silencioso por paz, por alívio, por algum tipo de pausa. Vivemos tentando dar conta de tudo, fazendo parecer que está tudo bem, enquanto a mente se torna um campo de batalhas internas e o coração silenciosamente se encolhe. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez tenha clicado neste vídeo esperando encontrar algum tipo de resposta. Não uma fórmula mágica, mas uma brecha, um espaço de respiro. E é isso que vamos construir juntos. Este não é um vídeo com soluções enlatadas. Aqui vamos conversar sobre práticas reais, práticas que respeitam a sua humanidade, que não exigem que você seja perfeito, produtivo ou iluminado, práticas que te convidam a parar de se cobrar e a começar a se acolher. Porque, antes de qualquer técnica, o que mais cura é a gentileza de voltar para dentro sem medo, sem pressa, sem metas inalcançáveis, apenas com disposição de ouvir o que a vida está tentando te dizer através do seu próprio corpo, das suas emoções e dos seus silêncios. Não importa quanto tempo você sente esse cansaço, não importa quantas vezes você tentou e sentiu que falhou, o caminho do bem-estar não começa quando você se livra dos seus problemas. Ele começa quando você decide não fugir mais de si mesmo, quando escolhe parar, respirar e olhar com honestidade para dentro. Mesmo que o que você veja inicialmente te assuste ou incomode, porque é nesse encontro que começa a verdadeira cura. A mente inquieta não precisa ser silenciada à força, ela precisa ser compreendida. E o coração ferido não quer ser ignorado, ele quer ser escutado com atenção, com presença, com coragem. Neste vídeo, vamos explorar juntos 5 práticas que podem te ajudar nesse processo, não como passos obrigatórios, mas como caminhos possíveis. Alguns deles vão parecer simples demais, mas não se engane, a verdadeira transformação quase sempre mora na simplicidade. Enquanto você ouve este conteúdo, permita-se sentir. Não tente analisar tudo. Não tente entender tudo agora. Apenas escute, como quem escuta uma história contada ao pé do ouvido. Uma história que, na verdade, é sobre você. Sobre esse ser humano que segue em frente, mesmo quando está exausto. Que continua buscando sentido, mesmo quando a vida parece vazia. Que, apesar de tudo, ainda tem fé mesmo que não saiba onde ela está guardada neste momento. Eu te convido a seguir comigo até o fim, porque o último ponto que vamos abordar talvez seja o mais importante de todos e pode mudar a forma como você se relaciona com o tempo, com o silêncio e com as suas dores. Não como quem foge delas, mas como quem as acolhe e as transforma. Não há promessa de felicidade imediata aqui, mas há um convite. Que você se trate com mais compaixão a partir de hoje. Que aprenda a fazer da pausa um refúgio. E que, ao final deste vídeo, consiga perceber que sua paz não está tão distante assim. Ela pode estar no próximo suspiro. Ou em uma prática que, até agora, você nunca experimentou. Oração sensorial, silenciosa. Feche os olhos, não para fugir do mundo, mas para voltar para dentro. Sinta o peso do seu corpo tocando o chão. Perceba a temperatura do ar tocando sua pele. Ouça os sons ao redor sem nomeá-los. Essa é a base da oração sensorial silenciosa. Um estado de entrega onde você não fala nada, não pede nada, não espera resposta. Apenas sente, apenas está. Durante muito tempo,
Fomos ensinados que rezar é falar, que é preciso encontrar palavras certas, entonações corretas, gestos precisos, mas existe uma outra forma de oração que não exige esforço algum. Uma que nasce do silêncio e se move pelo corpo. É quando o corpo inteiro se torna um templo e a consciência habita esse espaço como uma prece viva. Essa prática não exige crença em um Deus específico. Ela exige apenas a coragem de ficar presente, de sentir a vida acontecendo agora, sem filtro, sem julgamento. E nesse processo, algo misterioso começa a acontecer. A mente, que antes corria de um pensamento a outro, encontra repouso. O coração, antes apertado, encontra um espaço para respirar. A oração sensorial silenciosa é, acima de tudo, um exercício de confiança. É como dizer à vida: eu não preciso entender tudo agora. Eu só preciso estar aqui. E isso basta. Você pode praticá-la em qualquer lugar. Sentado em um banco de praça, deitado na cama, parado no trânsito, com os olhos abertos. O importante é a qualidade da presença, não o cenário. Esse tipo de prática é profundamente terapêutica, porque reconecta você ao agora. E o agora é o único lugar onde a cura começa. Quando você entra nesse estado, não está mais tentando escapar da dor, nem forçando respostas. Você simplesmente se entrega. E nesse ato de entrega, o corpo relaxa, a respiração se aprofunda e, sem que você perceba, algo dentro começa a se curar. É no silêncio que ouvimos o que a correria da mente abafa. E é nesse silêncio que a verdadeira oração acontece. Não com palavras, mas com a escrita de perdão para si mesmo. Toda dor que não é expressa apodrece em silêncio dentro de nós. E uma das dores mais difíceis de carregar é aquela que nasce da culpa, não a culpa social, imposta pelos outros, mas aquela interna, que sussurra: você devia ter feito diferente. Você errou. Você falhou. Essa voz silenciosa mina nossa energia vital, enfraquece nossa autoestima e nos afasta de qualquer possibilidade real de bem-estar. Mas há um caminho simples e poderoso para interromper esse ciclo: escrever, não para o mundo, não para as redes sociais, mas para si mesmo. Mais precisamente, escrever como quem perdoa. Pegar papel e caneta ou abrir uma tela em branco e começar uma carta que diga: eu me perdoo, e deixar que as palavras venham. Mesmo se forem confusas, mesmo se parecerem tolas, o que cura não é a forma, é a intenção. Quando você escreve para si, algo se desloca, porque você se dá permissão para ser humano, para não saber, para errar, para tentar de novo. E é nesse reconhecimento honesto de si que mora a cura. A escrita é um espelho, onde você pode se enxergar sem máscara, sem cobrança, sem necessidade de agradar. Ali, você pode ser inteiro, machucado e digno, confuso e ainda assim merecedor de paz. Essa prática não é sobre apagar o passado, é sobre acolher quem você foi com os olhos de quem está se tornando. Ao escrever uma carta de perdão a si mesmo, você cria um novo espaço dentro, um espaço onde não há mais castigo, mas compreensão. E aos poucos, a mente se aquieta, porque entende que não precisa mais se defender. E o coração, antes ferido, percebe que não está mais sozinho. Não espere se sentir pronto para essa prática. Ninguém nunca está, mas quando você começa, mesmo que com resistência, o alívio vem, às vezes em forma de lágrimas, às vezes em forma de silêncio. Ambas são sinais de que algo profundo se moveu, porque quando você se perdoa, você se liberta. E a liberdade interior é o solo fértil para qualquer cura verdadeira. Caminhada contemplativa, com pausas para sentir. Caminhar virou, para muitos,
uma obrigação, um exercício mecânico, cronometrado, focado em metas, passos, calorias. Mas existe uma outra forma de caminhar, uma forma esquecida, quase sagrada. Caminhar como quem reza, como quem contempla, como quem sente o chão sob os pés com reverência. Essa é a caminhada contemplativa. Um ato simples, mas profundamente curativo. Não se trata de chegar a algum lugar. A intenção não é o destino, mas o percurso. A proposta é desacelerar, sair do modo automático e permitir que cada passo seja uma oportunidade de reconexão com o corpo, com a natureza, com o instante presente. Durante essa caminhada, o convite é parar de ouvir o mundo e começar a ouvir a si mesmo. A cada passo, fazer silêncio por dentro e por fora. E, principalmente, permitir-se pausar. Sim, parar no meio do caminho. Observar uma árvore, tocar a casca de um tronco, fechar os olhos por 30 segundos e apenas escutar os sons do ambiente. Essas pausas são brechas onde o sagrado se revela. Pequenos instantes onde a mente, pela primeira vez no dia, silencia. E o corpo, finalmente, sente que está seguro. Caminhar assim é quase um retorno à infância, onde o tempo parecia mais lento, o mundo mais mágico e o coração mais livre. Quando você caminha com presença, você transforma um gesto banal em um portal de cura. A ansiedade diminui, porque não há pressa. O medo perde força, porque o corpo está ancorado. E o sofrimento encontra espaço para respirar e se dissolver. Essa prática pode parecer inútil aos olhos da lógica apressada, mas é justamente ela que reconstrói o vínculo mais essencial, o vínculo com o agora, porque é no agora que você sente o vento tocar seu rosto. É no agora que você percebe que está vivo, e é só a partir desse estado de presença que a mente se acalma e o coração começa, pouco a pouco, a se abrir novamente para a vida. Ritual do desabafo sagrado com objeto âncora. Chega um momento em que as palavras engasgadas precisam sair, não como explicação, nem como discurso, mas como desabafo. Falar com alguém nem sempre é possível. Nem sempre há ouvidos preparados para ouvir a intensidade que habita em nós. Mas isso não significa que você precisa guardar tudo. O silêncio interno não deve ser cemitério de emoções, mas santuário de liberação. Por isso, existe o desabafo sagrado. A prática é simples, mas poderosa. Escolha um objeto que te represente. Pode ser uma vela, uma pedra, um tecido, uma imagem, um copo com água. Qualquer coisa que aos seus olhos tenha presença. Esse objeto se tornará seu porto. Ele será seu testemunho silencioso. Através dele, você vai se permitir dizer tudo o que carrega calado, em voz alta, sem filtro, sem medo de parecer frágil, exagerado ou incoerente. Você pode estar sozinho, você pode chorar, você pode tremer, não importa. O essencial é que haja verdade. Não há necessidade de sentido ou ordem. Apenas fale. Fale como quem está limpando uma casa abandonada. Tire as emoções do porão do corpo e antragás para esse símbolo externo. Esse é o poder do objeto âncora. Ele segura o espaço para você ser inteiro, sem julgamento. Depois, se quiser, pode encerrar o ritual com um gesto simbólico. Apagar a vela, guardar o objeto. Lavar o rosto. Algo que diga, eu liberei, agora posso respirar. Por quê? O desabafo feito com intenção não é drama, é purificação. Ele quebra o ciclo do acúmulo e permite que a mente se esvazie, que o corpo relaxe, que o coração, enfim, se expanda. Quando você fala com presença e com propósito, você devolve para a vida aquilo que não precisa mais
carregar. E esse ato, que parece tão simples, tem o poder de mudar completamente a energia do seu dia, talvez até da sua história. Porque quando você desabafa com consciência, você não se afasta de si, você volta para casa. O silêncio intencional como treinamento de presença. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. E com razão, o silêncio revela. Ele retira os ruídos que distraem e escancara o que existe dentro. É por isso que tantos fogem dele, mas é justamente por isso que ele cura. O silêncio intencional não é ausência de som, é presença plena. É quando você decide, por alguns minutos, parar de interagir com o mundo para escutar o que pulsa no seu interior. Nessa prática, não há tarefas, não há música de fundo, não há mantras, não há técnica de respiração, não há foco em resultados, apenas você e o silêncio. Você se senta ou deita em um lugar seguro e apenas existe, sem estímulo, sem movimento, sem necessidade de parecer bem ou de tentar entender o que sente. Você apenas está. Nos primeiros minutos, a mente vai gritar, vai buscar distrações, vai querer abrir os olhos, pegar o celular, pensar em problemas antigos ou em compromissos futuros. Tudo isso é esperado e ainda assim você permanece. Esse é o treino, não controlar os pensamentos, mas deixá-los passar como nuvens. Não julgar o incômodo, mas observar sua presença. O silêncio intencional é um convite à rendição, não ao esforço. Com o tempo, algo muda. Há um ajuste interno. A mente começa a desacelerar. O coração encontra um novo ritmo. O corpo se alinha e você sente, mesmo que por segundos, o sabor do agora. Um agora sem peso, sem cobrança, sem correria. Um agora que simplesmente é. E nesse estado, mesmo que breve, há um tipo de cura que nenhuma palavra consegue explicar. Por quê? O silêncio tem uma linguagem própria e ela fala direto com a alma. Ao praticar o silêncio diariamente, você desenvolve um tipo raro de força. A força de quem não precisa mais reagir a tudo. A força de quem aprendeu a escutar antes de agir. A força de quem não se perde mais no barulho do mundo, porque encontrou dentro de si um espaço que ninguém pode ocupar. O espaço da própria presença. Escutar o corpo como quem escuta um mestre, o corpo nunca mente. Mesmo quando a mente nega, racionaliza ou finge não sentir, o corpo fala. Ele se comunica através de dores inexplicáveis, tensões que não cessam, cansaço sem causa, insônias frequentes. Ele guarda tudo o que não teve espaço para ser vivido. Tudo o que foi empurrado para debaixo do tapete emocional. Mas ninguém nos ensinou a escutá-lo com reverência. Pelo contrário, aprendemos a ignorá-lo, a empurrá-lo até o limite, a silenciá-lo com distrações e medicamentos. Escutar o corpo não é apenas notar dores, é prestar atenção aos pequenos sinais, à respiração que se encurta quando algo nos fere, ao estômago que se fecha diante de uma mentira, aos ombros que se enrijecem quando nos sentimos cobrados. A escuta profunda começa quando paramos de querer controlar o corpo e começamos a dialogar com ele como quem conversa com um mestre sábio e silencioso. Essa prática começa com a disposição de observar. Durante alguns minutos, feche os olhos e percorra seu corpo com atenção, dos pés à cabeça, sem pressa, sem julgamento. Apenas sinta onde há tensão, onde há leveza, onde há calor, onde há desconforto. E principalmente, pergunte ao seu corpo o que ele precisa. Faça isso em silêncio e espere. Às vezes, a resposta virá como uma imagem. Outras vezes,
como uma emoção, outras como um simples alívio. O mais importante é abandonar a ideia de que o corpo é um inimigo a ser dominado. Ele é um aliado, um guardião da verdade. Quando você o escuta com respeito, ele relaxa, ele confia, ele entrega os segredos que estava protegendo. E com isso, memórias adormecidas podem vir à tona. Emoções antigas podem pedir passagem. Não se assuste, esse é o processo natural da cura. Ao praticar essa escuta diariamente, você perceberá que sua intuição se afina, que seu discernimento aumenta, que sua capacidade de dizer sim e não se torna mais clara, porque você não estará mais se baseando em ideias externas. Você estará ouvindo o que é verdadeiro para você, no seu corpo, no seu tempo, no seu ritmo. O corpo é o templo da alma, e quando você aprende a escutá-lo com amor, ele se torna um oráculo de sabedoria e presença. Criar espaços externos que refletem paz interna. É impossível alcançar paz interior vivendo em ambientes que gritam desordem. O lugar onde você vive, trabalha ou repousa influencia diretamente na forma como você respira, pensa, age e sente. Ainda que você se esforce para manter a mente tranquila, se o espaço ao seu redor estiver poluído de excessos, ruídos e pressas, sua alma sentirá o impacto. Criar um espaço de bem-estar não exige riqueza, design ou estética perfeita. Exige intenção. É um gesto de cuidado com você mesmo, um altar simbólico onde a vida pode fluir com mais leveza. Isso começa com pequenos gestos. Uma gaveta organizada, uma planta que recebe sua atenção, uma vela que acende à noite não apenas por decoração, mas como um ritual de encerramento do dia. Cada escolha, por menor que pareça, comunica algo ao seu inconsciente. Essa prática é poderosa porque transforma o ambiente em extensão da sua presença. Quando você escolhe conscientemente o que permanece ao seu redor, você também aprende a escolher o que permanece dentro de si. O excesso de objetos reflete o excesso de pensamentos. A poeira nos cantos muitas vezes espelha mágoas não olhadas. A luz que entra pela janela se torna metáfora da luz que você permite acessar em seu interior. Ao organizar um espaço, você não está apenas limpando o chão ou as prateleiras, está limpando sua energia. Está criando um campo onde o corpo pode relaxar, onde a mente pode respirar e onde o coração pode confiar. Ambientes com beleza, simplicidade e significado facilitam a prática da presença. E é na presença que a cura se instala. O bem-estar não está apenas nas práticas internas. Ele também se revela nos espaços que habitamos. Por isso, cultive um ambiente que converse com sua alma, que acolha suas pausas e que sustente seus silêncios. Porque, quando o lugar te abraça, fica mais fácil se abraçar também. Escolher o que entra é cuidar do que fica. Aquilo que você consome não se limita ao que come. Vai muito além do prato. É o que você vê, ouve, lê, acompanha e permite entrar pela porta da sua atenção. Tudo o que atravessa os seus sentidos deixa uma marca, uma vibração, uma frequência. E aos poucos, sem perceber, o que você consome se torna o que você sente. Por isso, escolher o que entra é um ato de autocuidado, um gesto de soberania emocional. Se você passa o dia ouvindo vozes que alimentam o medo, o julgamento ou o ódio, não espere encontrar paz ao anoitecer. Se você se alimenta de comparações, de distrações vazias, de conteúdos que reduzem a sua humanidade a números, aparência ou desempenho, não se surpreenda com a sensação de insuficiência
que te visita à noite. O que alimenta a mente também alimenta menos ou contamina menos o coração. Essa prática é um convite à curadoria da sua atenção, não como fuga do mundo, mas como forma de preservação daquilo que te sustenta. Pergunte a si mesmo: o que estou escolhendo assistir? O que estou escutando? Que tipo de energia está presente nas conversas que cultivo? Essas experiências me elevam ou me drenam? Me aproximam de mim ou me afastam? A qualidade do seu bem-estar está diretamente ligada à qualidade do que você permite permanecer ao seu redor. Você não precisa cortar tudo, se isolar ou se tornar radical. Basta estar consciente, basta fazer escolhas pequenas, mas intencionais. Trocar uma rolagem automática por um momento de silêncio. Substituir um conteúdo tóxico por uma leitura que inspire. Desligar o que causa ansiedade e, no lugar, acender uma vela ou ouvir a própria respiração. Quando você cuida do que entra, começa a perceber o que realmente faz falta e o que só ocupava espaço. A mente se torna mais clara, o corpo menos tenso, o coração mais receptivo. Porque, assim como o corpo responde à comida que recebe, a alma responde à energia que é alimentada. Cuidar do que entra é cuidar do que fica. E aquilo que fica em você, pensamentos, emoções, sensações, menos molda a forma como você vive. Escolha com consciência e aos poucos você verá que sua energia muda e com ela sua vida, quando o cuidado se torna caminho. Talvez ao longo deste vídeo você tenha percebido que o bem-estar não é um lugar onde se chega, não é uma linha de chegada, nem uma conquista brilhante para exibir aos outros. O bem-estar real é silencioso. Ele nasce nos detalhes, se fortalece na repetição e se manifesta quando você decide, dia após dia, cuidar da sua própria existência com presença. Essas práticas não são regras, são caminhos. E cada caminho só faz sentido se for vivido com sinceridade. Nenhuma dessas propostas exige que você mude quem é. Elas te convidam, antes de tudo, a se lembrar. Lembrar do que é essencial, do que acalma, do que nutre, do que sustenta. Lembrar que, apesar das dores e dos dias em que tudo parece pesado, há dentro de você uma fonte que não se esgota. Quando você se permite viver um minuto de silêncio, escrever uma carta sincera, tocar uma planta com intenção, respirar com os pés na terra ou simplesmente olhar o céu como quem olha pela primeira vez, algo se reorganiza. E não é fora, é dentro. A alma começa a confiar novamente. O corpo deixa de lutar contra você. A mente se acalma porque entende que não está mais sozinha no comando. Esse processo não precisa ser perfeito, nem constante. Haverá dias em que você vai esquecer, vai evitar, vai se perder, mas se em algum momento você se lembrar de voltar, já é suficiente. Porque toda cura começa assim, com um retorno, com um pequeno gesto que, repetido no tempo, transforma completamente a qualidade da sua vida. Você não precisa se consertar. Você não está quebrado. Está sobrecarregado, como todos nós. E é por isso que o autocuidado não é vaidade. É um ato de resistência espiritual. Uma maneira de dizer ao mundo: eu ainda escolho cuidar de mim, mesmo quando tudo me empurra para longe de mim. Agora, respire. Feche os olhos por alguns segundos. Sinta o que ficou, o que tocou, o que vibrou. E, se algo em você se moveu, mesmo que sutilmente, saiba que esse movimento já é cura, porque às vezes a maior transformação começa quando simplesmente decidimos parar